tradicional bordão do livro. Eu sou a Clara e hoje a gente vai falar sobre o livro Convite para um Homicídio. Esse livro foi lançado em junho de 1950 pela editora Collins Crime Club e tem em torno de 256 páginas, dependendo da edição. Ele foi escrito pela Agatha Christie, que é considerada a rainha do crime, e se encaixa no gênero mistério e ficção policial. Então agora eu vou falar um pouquinho da história para vocês. O livro começa nos apresentando algumas famílias que moravam perto e os jornais que elas assinavam. Cada uma assinava um jornal diferente, mas todas tinham uma coisa em comum: assinavam o Gazeta. E aí, em uma certa manhã, essa em que o livro começa, eles estão olhando lá a parte de anúncios e acham um convite, um tanto quanto esquisito. Eu vou ler aqui para vocês exatamente o que estava escrito. Convida-se para um homicídio a ter lugar sexta-feira, 29 de outubro, em Little Paddocks, às 6h30. Espera-se a presença de todos os amigos da família. Não haverá outra convocação. Cada um que leu isso tem uma reação diferente e vai comentar com outra pessoa da casa. Acontece que todo mundo acaba concluindo que é uma festa temática ou aquele jogo detetive ladrão, sabe, dos papeizinhos, e eles decidem ir para ver o que vai acontecer lá. E exatamente no horário marcado, as luzes de Little Paddock se apagam e acontece um homicídio. O mistério vai ser investigado pela polícia, com a ajuda da Miss Marple, que desconfia de tudo e de todos. Só que a situação vai piorando à medida que a gente vai descobrindo mais pessoas ligadas à casa e que poderiam desejar a morte da dona dela. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a autora desse livro. Eu acredito que todo mundo já tenha ouvido pelo menos falar da Agatha Christie, que é considerada a rainha do crime. Ela tem cerca de 80 livros, a minha meta de vida é ler todos eles, em que as figuras literárias que agem são o Poirot e a Miss Marple. O desse vídeo, Convite para um Homicídio, é o quinto em que a detetive amadora Miss Marple age, e alguns livros dela foram inspirados em acontecimentos da sua vida, como por exemplo aquele famoso Assassinato no Expresso do Oriente foi inspirado na vez em que ela ficou presa em um trem, quando estava viajando. E o marido dela é arqueólogo, então ela ia para muitas escavações com ele, e aí ela usava isso de inspiração para fazer alguns livros, tipo Morte no Nilo. Esse Convite para um Homicídio, eu não achei nenhuma história em que ela se baseou. Pode ficar para a parte de opinião, que essa parte aí não tem nenhum spoiler. Considerando que a gente está falando de um livro da Agatha Christie, eu nem preciso falar que a história inteira é muito bem escrita. Tudo prepara a gente para o final, e vão sendo lançadas várias pistas ao longo do livro, mas sem que a gente perceba. Só no final que elas fazem todo sentido. E como eu já disse na sinopse, quem é a detetive desse livro é a Miss Marple. E uma coisa que eu acho interessante nela é que ela é totalmente o contrário do Poirot. Enquanto ele se gaba pela sua inteligência, prefere trabalhar sozinho e é um renomado detetive, ela nem é uma detetive aposentada, nunca trabalhou com isso, apenas gosta de ir encaixando as peças. Ela é uma senhora muito humilde, que vai fazendo certos laços com as pessoas que estavam envolvidas ali na cena do crime para ir descobrindo algumas coisas. E ela sempre associa as pessoas envolvidas no crime a personalidades que ela conhece, podendo assim conhecer melhor essas pessoas sem realmente conhecer. E não é que isso dá certo? E é por isso que ela é uma figura tão interessante. E esse livro, ele explora muito as características da natureza humana. Ele mostra o que a gente é capaz de fazer quando quer conseguir alguma coisa. E também ele se passa em 1950, que é 5 anos depois de ter acabado a Segunda Guerra Mundial. Então a gente percebe o enorme preconceito com os estrangeiros e os refugiados. E agora é o pra quem já leu. Essa parte só vai entender quem realmente já leu o livro, e quem não leu pode acabar levando um spoiler. Então você pode pular para esse minuto que está aparecendo aqui, para você não ficar sabendo de nada que não deve. Deixei essa parte do vídeo para a gente analisar um pouco mais essa xenofobia que é tratada no livro todo. A gente percebe desde o começo, quando eles estão conversando entre si sobre o que pode ter acontecido, que as pessoas que têm palpites, porém que são estrangeiras, têm menos credibilidade. Eles sempre ficam falando, não se pode confiar nele, ele não é inglês, ele não tem cultura nem refinamento, ele não sabe o que fala, não é daqui. E a gente também pode ver como a Mitzi, que é a cozinheira da casa, que é uma refugiada, é tratada, sendo taxada com vários adjetivos negativos, como nervosa, intolerável, impaciente, mentirosa e muitas outras coisas ruins, pelo fato dela ser uma refugiada. E no final de tudo, acaba que a gente vê que a culpada de tudo aquilo é a senhora Blacklock,
que é uma inglesa, com costumes mais britânicos impossíveis. Outra coisa que eu queria falar antes do vídeo acabar é que todas as pistas suficientes para a gente resolver o mistério são dadas ao longo do livro, mas a gente lê tão ferozmente, tão ansioso para descobrir qual que é a resolução do mistério, que acaba não percebendo. Por isso que é tão legal reler essas obras. Desde o momento do crime, a gente sabe que as pessoas estão falando que viu um cara mascarado, sendo que estava tudo escuro e a única lanterna, a única luz, era apontada para o rosto delas, ou seja, elas não tinham como ver ele. Mas eu, por exemplo, nem prestei atenção nisso, só fui perceber quando eles notaram. A gente também teve acesso à carta que as irmãs trocavam entre si. A gente também podia ter percebido que a linguagem delas mudava, mas eu pelo menos nem notei nisso. Eu fui lendo rapidão para saber o que ia acontecer no final. Bom, então esse foi o vídeo sobre o convite para um homicídio da Agatha Christie. Se você gostou, deixa o like porque assim eu posso saber o que você achou do vídeo e também ajuda o vídeo a ser recomendado para mais pessoas. A mesma coisa com os comentários, dá muito trabalho para fazer esses vídeos e você leva no máximo 2 minutos para comentar. Então comenta aí o que você achou do vídeo, se você já leu, o que você acha do livro, sugestões para melhorar o canal, sugestões de livros para aparecer aqui, não custa nada. E compartilha para alguém que você acha que gostaria desse vídeo. Então é isso e até o próximo.